A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 242 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos dando continuidade no estudo do livro do profeta Ezequiel e a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 24 até o capítulo de número 27. Amém? Seria muito bom que você conseguisse fazer essa leitura, né? Seria melhor ainda se você conseguisse fazer suas anotações, suas marcações e meditasse naquilo que Deus quer falar com você. Amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 24 e nos versos 15 e 16, que dizem assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eis que, com um só golpe, tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. Você não deve lamentar, nem chorar, e nem derramar lágrimas. Amém? Bom, ontem nós vimos, como o Senhor havia profetizado, terrivelmente contra Jerusalém. Nós vimos também como o Senhor havia profetizado terrivelmente contra a própria Babilônia. Mas ao mesmo tempo nós vimos como Deus desejava que alguém se dispusesse a fazer a vontade de Deus, para que Jerusalém não sofresse as penalidades que iria sofrer, né? Nós até chegamos a falar que Deus esperava que alguém reconstruísse as muralhas, se colocasse na brecha e orasse por aquele povo para que ele não perecesse. Mas Deus não encontrou nenhuma pessoa sequer que estivesse disponível corretamente para fazer aquilo que Deus queria. Nós vimos que Deus chegou a comparar aí os pecados de Jerusalém, com o de uma mulher que se prostitui, de tanto que os pecados de Jerusalém ofenderam o Senhor. Hoje, nós vamos ver aqui no capítulo 24 que Deus usa uma nova parábola por meio de Jeremias. Nós temos que lembrar que Jeremias é o profeta das visões e das parábolas, E dessa vez ele usa uma panela aparentemente feita de bronze ou de cobre, e essa panela recebeu grandes ingredientes para se fazer aí um alimento, mas a grande atenção da panela não eram os ingredientes que eram colocados dentro dela, e sim uma ferrugem constante que havia no fundo da panela que não se saía. Então Deus apresenta o significado daquele ferrugem eram os pecados de Jerusalém, que muitas vezes Deus tentou remover os pecados de Jerusalém, como um cozinheiro, ou um lavador, que tenta remover a ferrugem da panela a partir do momento em que ele ferve uma água para amolecer ali aquela queimadura no fundo da panela, mas não consegue, porque Jerusalém é muito teimosa. Então, todas as vezes que Deus tentou remover os pecados de Jerusalém, o próprio povo de Jerusalém não permitiu que o Senhor removesse, Então, no capítulo 24 ainda, nós temos um texto devocional muito importante. Deus vai dizer para Ezequiel que Ezequiel vai perder a delícia dos seus olhos. Isso aqui deve nos chamar muita atenção, porque a delícia dos olhos de Ezequiel está representando literalmente a sua esposa. Deus está dizendo que ele vai recolher a esposa de Ezequiel. Olha o preço do ministério de Ezequiel. Lembra que Jeremias não se casou, não teve filhos, E agora nós temos Ezequiel perdendo a sua esposa. Muitas das vezes o chamado ministerial, ele requer muito de nós, ele exige muito das nossas vidas. É por isso que a maioria das pessoas querem ter o status, o nome ministerial, mas não exercem o chamado. Quantas pessoas que se denominam missionários, mas não há igrejas na marca da sua história, do seu trabalho. Não há trabalhos evangelísticos onde não há almas.
por causa da dor que o chamado exige. Quantas pessoas que trazem um nome de pastor, mas não querem investir um tempo nas pessoas que Deus colocou nas suas mãos, né? Ou quantas pessoas que se denominam profetas, mas não querem viver o que eles precisam profetizar. Eles não querem sentir na pele o que eles precisam entregar para as pessoas as quais Deus quer que eles falem, né? E Ezequiel, Jeremias, Isaías e muitos outros que nós vamos estudar ainda, eles muitas das vezes sentiram na sua pele o peso do seu ministério. Então, Deus recolhe a esposa de Ezequiel e o mais doloroso não é o recolhimento da esposa de Ezequiel. O mais doloroso é que Ezequiel não ia poder fazer lamentações, ele não ia poder chorar pela morte da sua esposa. Ele não ia poder velar corretamente a esposa que ele tanto amava. Nós sabemos do amor de Ezequiel pela sua esposa porque Deus chama ela de delícia dos seus olhos. Ou seja, Ezequiel se deleitava na sua esposa, ele amava a sua esposa, né? Então Deus recolhe ela. Quando o povo de Israel, o povo de Judá, vê Ezequiel chorando em silêncio pela morte da sua esposa, e todos sabem que ela morreu e que ele não está velando ela corretamente, como dizia o costume do seu povo, o povo vai perguntar para Ezequiel o que significa aquilo, né? O que representa aquela forma em que Ezequiel está velando ali a sua mulher, né? Ele deveria estar chorando, ele deveria estar pranteando, fazendo velório, ele deveria ter cobrido o bigode, né? E etc. Todo aquele ritual que nós conhecemos judaico. Mas ele não faz nada disso. Então Ezequiel aponta para o povo de Israel e diz: assim como eu tinha uma delícia dos meus olhos, que era a minha mulher, vocês têm uma delícia dos seus olhos, que é o templo. Observe que Deus já havia profetizado dessa forma pela boca dos outros profetas, porque era comum eles dizerem templo do Senhor, e não o Senhor do templo. Então a delícia dos olhos de Israel não era o Senhor. O amor do coração de Israel não era o seu Deus. O amor do coração de Israel era o templo físico que Salomão havia erguido. Então o povo de Israel, eles não amavam a Deus, mas eles amavam o templo de Deus. E Deus estava dizendo que da mesma forma que Ezequiel perdeu a sua delícia, a sua esposa, aquele povo iria perder o templo de Jerusalém. Deus iria destruí-lo e eles não teriam oportunidade de prantear corretamente pelo templo, nem pelas suas mulheres e nem pelos seus filhos. Aqui Deus quer nos chamar muita atenção, porque quando nós falamos de igreja, a maioria das pessoas enxergam a igreja como o povo de Israel. Entendem que a igreja é o local, é o templo, é o salão. E na verdade, a igreja não é o templo, não é o local, não é o salão. Legalmente falando, sim, a igreja é o local, é o templo, é o salão. Legalmente falando, na lei. Mas, espiritualmente falando, a igreja somos nós. A igreja são as pessoas. E se nós não nos importarmos com as pessoas, nós não estamos nos importando com Deus. Estaremos colocando o templo físico acima de Deus. Quantas pessoas que não faltam os cultos, estão sempre nos cultos, mas Deus não é a prioridade das suas vidas. Quantas pessoas que constantemente fazem parte das atividades religiosas, estão em todos os encontros de oração, estão em todos os encontros de estudos, estão em todos os cultos, nas consagrações, mas Deus não está dentro delas, porque elas não se preocupam com as pessoas, certo? A palavra do Senhor de Deus diz que o Espírito de Deus habita dentro de nós e que nós somos, nós, não eu no singular, no plural, nós unidos somos templo de Deus, somos casa de Deus. Então Deus estava dizendo: vocês não me amam, vocês amam o templo.
E nos nossos dias não é diferente. As pessoas deixaram de amar a Deus. As pessoas amam o templo. Hoje nós estamos vivendo num tempo em que nós temos megas igrejas. E não é uma crítica, tá? Não é uma crítica. Hoje nós temos megas estruturas. Hoje nós temos excelentes músicos na igreja. Temos excelentes palestrantes, não pregadores. E tudo isso traz uma formosura estética espiritual que atrai as pessoas. Então as pessoas dizem, olha, eu vou à igreja, porque a minha igreja é fenomenal, porque o meu pastor tem uma palavra fenomenal, o meu ministério de louvor tem um louvor fenomenal, mas eles se esquecem do Deus fenomenal que age por detrás de tudo aquilo. O que nós temos adorado? Ao templo ou ao Deus do templo? Não, eu vou ao meu encontro de oração, porque ali onde nós nos encontramos para orar, Deus opera. Quantas pessoas que dizem, porque lá no monte Deus se manifesta diferente. Não, lá naquela igreja tal Deus se manifesta diferente. Não, que você busque a Deus na igreja, no monte, no seu quarto, onde for. Mas não se esqueça de que não é o local que é o que importa, e sim o Deus que se manifesta em todos os lugares. Deus estava com eles lá no templo há alguns anos atrás, mas agora Deus estava com eles na Babilônia. E se eles fossem como Daniel irá para a cova dos leões, se eles fossem como Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha, Deus lá também está. Então Deus não está apenas num templo, Deus está em todos os lugares. Que o nosso coração não seja idólatra, que o nosso coração não seja um adorador de locais e de objetos. Observa que Isaías diz lá no verso 21 que ele vai profanar o templo do Senhor. O próprio Deus vai profanar o seu templo. O templo que eles se orgulham, que é a delícia dos seus olhos, que é o desejo do seu coração. Então o desejo do coração desse povo não era Deus, era a igreja, eram os locais que eles frequentavam. Que nós não venhamos ser assim. Que o nosso coração não venha ser tão duro, tão insensível, ao ponto de trocar o Senhor por um local, o Senhor por um objeto. Lá no capítulo 25, nós temos novamente profecias contra nações vizinhas, nações que outrora atingiram o povo de Israel e de Judá, como Amon, Moabe, Edom. Nós temos também a Filistia, E no capítulo 26 e 27 nós temos uma profecia e uma lamentação contra Tiro. A cidade de Tiro, ou melhor, o reino de Tiro, ele era muito conhecido pelas suas vendas, pelo seu status comercial. E ele se exaltou muito por causa dessa grandeza de comércio. As pessoas vinham de longe, era um local acessível à beira-mar, então tinha acesso de muitas outras nações até Tiro para vender e para comprar. Com isso, a grandeza de Tiro se exaltou. Nas Lamentações, eu quero separar aqui duas frases, Uma se encontra no verso 3 do capítulo 27 e a outra se encontra no verso 25 do capítulo 27, que diz assim: Ó Tiro, você diz que é a perfeição da formosura. 25. Você se enriqueceu e ficou formosa no coração dos mares. Observa aqui que existe uma semelhança com a arrogância de Tiro, com a mesma arrogância da Babilônia. Observa que, da mesma forma que a Babilônia é um centro comercial, Tiro também é um centro comercial. O que mostra que o mesmo espírito que agia por detrás da Babilônia, agora age por detrás de Tiro. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com aquilo que atrai os nossos olhos. Com o povo de Israel era o templo, mas com o povo de Tiro era o comércio. Que Deus mantenha o nosso coração centrado nele, que Deus mantenha os nossos olhos centrados nele, para que nós venhamos adorar e glorificar somente o nome do Senhor. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã, Senhor, nós queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos te glorificar por tudo que o Senhor tem feito e operado em nossas vidas.
que o Senhor venha trabalhar, ó Pai, poderosamente, que o Senhor venha agir poderosamente sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações, derramando da sua graça, do seu favor e da sua misericórdia. Nos abençoa, Senhor, nessa manhã, despertando o nosso coração e os nossos olhos para Ti. Senhor, que nós não venhamos ser como o povo de Judá, o povo de Israel, que se tornou insensível e perdeu a visão espiritual. Eles achavam que o Senhor estava em um local específico, que ali naquele local o Senhor se manifestaria diferente dos demais locais. Mas na verdade, aonde o Senhor fosse invocado em espírito e verdade, ali o Senhor estava presente. Senhor, que nós também não venhamos valorizar os locais mais do que a Tua própria presença. O Senhor pode estar em todos os locais, ou melhor, o Senhor está em todos os lugares. O Senhor está aqui agora, está aí agora onde o meu amado que está nos acompanhando se encontra, Senhor, para nos abençoar, para nos fortalecer e nos capacitar. Seja conosco, ó Pai, trabalha poderosamente em nossas vidas, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like no vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E caso você não esteja inscrito no canal, se inscreva aí e todas as manhãs você estará aqui conosco, estudando a palavra do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima sexta-feira.